Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Aqueles que nos visitam, mais uma vez, sejam bem-vindos em nosso meio, e aqueles que nos acompanham por meio da transmissão deste culto, também possam ser abençoados agora com a exposição da palavra do Senhor, na qual eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta na primeira carta de Pedro, capítulo 4. E como os irmãos já sabem, estamos dando continuidade a esta carta e chegamos hoje no capítulo 4, restando aí apenas o capítulo 5 para finalizarmos a exposição de toda a carta. Capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, do versículo 1 até o versículo de número 6. Como de costume, você vai manter a sua Bíblia aberta para que possa acompanhar a explicação dos versículos, do texto sagrado. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Você pode sentar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por mais um privilégio de estarmos reunidos e de podermos compartilhar da tua palavra. Por isso queremos nos colocar na tua dependência, ó Senhor, e rogar ao teu Santo Espírito que nos use e que a tua igreja ela possa ser instruída no tocante àquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Que as nossas terras, ó Pai, elas possam ser regadas, que os nossos corações possam ser regados, como a nossa terra é regada no dia de hoje. Que as gotas, ó Pai, que possam vir do Senhor, que essas gotas possam trabalhar em nossos corações, e que a semente plantada, ó Deus, ela possa germinar, dar fruto e frutificar, ó Deus. Esse é o nosso desejo nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como foi anunciado pela manhã, o pastor Jonathan está na cidade de Jardim do Seridó, que os irmãos também possam estar orando para que o retorno dele possa ser debaixo da graça do Senhor, tendo em vista que chove em toda a nossa região. E confesso que dirigir na chuva é algo delicado, algo que precisa, na verdade, do redobrar das nossas atenções. Irmãos, como eu já sugeri, que os irmãos possam manter a Bíblia aberta, o capítulo 4, na verdade, talvez alguns irmãos possam achar que Pedro ele tem sido redundante, ou seja, repetitivo em algumas coisas, em alguns assuntos, mas esse é o foco da epístola. É uma carta que vai falar sobre sofrimento, é uma carta que vai ter como objetivo, como um dos principais objetivos, fortalecer a fé daqueles cristãos que estavam vivendo, os cristãos chamados cristãos da dispersão, aqueles que estavam distantes das suas casas e, por servirem ao Senhor, por terem se convertido ao Evangelho, já estavam ali num ambiente de sofrimento, calúnias, injúrias, acusações, difamações. Essas eram alguns dos sofrimentos vividos por aqueles cristãos. E Pedro, sabedor desses eventos, ele escreve esta primeira carta com o intuito de encorajá-los. E ele traz, como eu já disse aqui nos outros sermões, ele traz o exemplo de Cristo. E não poderia ser diferente, para que pudesse esse exemplo, não qualquer um exemplo, mas o exemplo, pudesse assim fortalecer a fé daqueles cristãos. E ele dá continuidade agora no capítulo 4, Nós já vimos ao longo das exposições este cenário, só que Pedro agora ele vai além, ele muda de fase,
Na verdade, agora ele vai falar de mudança interior. Ele vinha falando sobre coisas externas que poderiam sim retirar a alegria, o entusiasmo e o desejo de servir ao Senhor, mesmo distante das suas casas, mas agora ele muda a fase. É como se agora ele aprimorasse o seu discurso e ele vai falar agora sobre uma mudança interna no homem. E essa mudança causada pelo sofrimento que ele já vem falando desde o primeiro capítulo, o sofrimento de Cristo Jesus. E ele vai falar agora de forma mais clara, mais impactante sobre a sua morte. O que a morte de Cristo deveria causar nos seus leitores. Então, já que a gente está falando sobre essa mudança de fase, eu acredito que todos nós aqui ou já falamos ou já ouvimos alguém usar essa expressão. Estamos vivendo uma fase. Seja os pais que estão lidando com as crianças e ali numa fase meio aperreada, de repente chega alguém mais experiente e diz assim, é só uma fase, vai passar. Quem nunca já ouviu essa frase? Né? Quem nunca já falou essa frase? Né? E mesmo, por exemplo, um outro aspecto, você de repente se depara com um jovem que vai adentrar no mercado de trabalho e ele vai dizer assim, não, eu preciso viver essa fase. E tantas outras, como por exemplo, uma crise no casamento, né? Alguém vai dizer assim, não, isso é apenas uma crise, vai passar. Fases são etapas da nossa vida e elas precisam ser vividas. E o bom, irmãos, é que elas passam. Quando se fala de fase, não se fala de uma vida inteira, mas sim de parte dessa vida. Então, o que Pedro ele vai passar agora a falar é uma outra fase, né? O pastor usou uma expressão aqui, é uma dobradiça, né? De um assunto que ele vinha falando, então ele vinha expondo o sofrimento, agora ele vai falar de forma bem mais clara sobre a própria morte de Cristo Jesus. E aí, essa carta ela é escrita, como eu já antecipei aqui na introdução do sermão, para cristãos que estavam vivendo na pele o sofrimento. Mas por que isso? Porque eles estavam vivendo uma nova fase. Eles estavam agora, irmãos, vivendo, como muitos de nós aqui já viveu, a fase da conversão. É uma nova vida, é um novo regime. Agora aqueles cristãos passariam a se submeter a um novo governo, não um governo político, mas um governo espiritual. As suas vidas agora precisariam ser regidas por uma outra doutrina, né? Seriam outras diretrizes. Então eles estavam vivendo uma nova fase, a melhor fase da vida deles. Mas como dizer que era a melhor fase da vida deles, se eles estavam mergulhados em sofrimento? Pergunto para mim e para você, irmãos, em toda a nossa vida, seja ela com poucos anos ou seja ela mais longa, qual foi a melhor fase das nossas vidas? Se não foi após o Senhor colocar a sua mão nas nossas vidas, mesmo que nós tenhamos vivido e ainda estejamos vivendo sofrimentos após a conversão, mas quando o Senhor ele interrompe a nossa trajetória de ida para o inferno e nos tira desse caminho de trevas e nos põe no caminho de luz, Ele não nos diz que estaríamos isentos de problemas, Ele não nos diz que estaríamos isentos de dificuldades, mas uma coisa é certa, foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi essa intervenção divina. Aqueles cristãos estavam vivendo a melhor fase das suas vidas, mesmo que estivessem mergulhados no sofrimento. O sofrimento por andarem, por caminharem, por servirem ao Evangelho. Uma coisa, irmãos, é que precisa ficar clara, não só nas mentes dos cristãos de hoje, mas que precisava também ficar clara ao longo de toda a narrativa daqueles cristãos. É que essa nova fase, ela deveria ser vivida de forma intensa. E como diz, eu não sei se você atentou para os outros subtítulos dos capítulos, a vida deles precisava ser uma vida que honrasse ao Senhor. Mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a reclamações, mas a vida deles, assim como é a nossa, precisa ser uma vida que honre ao Senhor, precisa ser uma vida que glorifique ao Senhor. Daí eu lanço a primeira pergunta, diante desse texto, como anda a nossa vida? Ela glorifica ao Senhor? A nossa vida glorifica
ao nosso Redentor. Os nossos atos, as nossas ações, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos serviços, a nossa conduta no lar, todos os nossos atos, eles glorificam ao Senhor. Interessante, irmãos, é que a partir do capítulo 4, ele vai trabalhar nesses poucos versos, nos 6 primeiros versículos, na verdade, desse capítulo. Ele vai falar sobre o ápice dessa nova fase. Aqueles cristãos, eles haviam sido chamados, eles haviam sido convertidos, e agora eles estavam em terras distantes, em terras que não eram sua terra natal. E isso já lhe trouxe, por tabela, diversas dificuldades. Mas o ápice dessa nova fase, irmãos, e o que o Pedro vai falar aqui, é o rompimento para com a vida de pecado. E esse talvez seja o pano de fundo do sermão de hoje. Esse rompimento que Pedro inicia o capítulo 4 falando. Ele vai mostrar, na verdade, para os seus leitores, por meio de uma espécie de retrovisor, o que eles deveriam romper, aquilo que dependesse, na verdade, deles e na dependência do Espírito Santo, e a gente vai ver isso ao longo do texto. Pedro vai procurar mostrar uma retrospectiva aos seus leitores, irmãos, uma olhada para o passado, mas que com certeza os fariam não perder o foco do futuro. Eles deveriam olhar para o passado, olhar para aquilo que já haviam vivido, mas essa olhada deveria ser rápida, e essa olhada não deveria desviá-los. Não seria uma olhada saudosa, não deveria ser uma olhada com saudade, pelo contrário, deveria ser uma olhada tendo aquela fase, aquele rompimento como um marco em suas vidas, como que a partir dali eles precisariam viver de forma diferente, eles precisariam ter uma vida que honrasse e glorificasse ao Senhor. E algumas perguntas elas precisam ser feitas já nessa introdução, irmãos. Por que o cristão ele precisa romper com a vida de pecado? Esse termo romper, ele presente no texto, ele traz a ideia de algo que não pode ser consertado. Né? Eu não sei quantos aqui, os jogadores de futebol geralmente têm isso, né? Rompeu o tendão, rompeu o ligamento, rompeu isso, rompeu aquilo. Aí vai para o médico passa um monte de fisioterapia, daqui a pouco tempo está tudo consertado de volta. Né? Mas esse rompimento que Pedro está se referindo, não era algo que podia ter conserto. Quando ele fala de rompimento, ele está falando de algo que rompeu e acabou, rompeu, quebrou. Essa é a ideia do termo rompimento. Mas a pergunta é, por que precisamos romper com essa vida de pecado? Em que consiste esse rompimento? Por quanto tempo isso deve durar? Os cristãos, eu e você, nós, aqueles da dispersão, eles foram chamados, convocados, instruídos a romperem com a vida de pecado. Mas quanto tempo isso iria durar? Seria só enquanto eles estavam vivendo a nova fase? Seria só o tempo em que eles estariam se adaptando na nova terra? Seria só o tempo onde as pessoas estivessem os observando? Quanto tempo deve durar esse rompimento para com a vida de pecado? As respostas para esse questionamento, irmãos, elas virão, na verdade, ao longo dessa exposição, e eu quero convidar você a olhar agora o versículo de número 1. O texto vai dizer assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, nesse primeiro texto, algumas expressões elas nos chamam a atenção e algumas perguntas elas precisam ser feitas ao texto, como por exemplo, estejam armados no mesmo pensamento. Mas por que armados, irmãos? Por que Pedro não disse assim, irmãos, tenhais o mesmo pensamento? Irmãos, pensem nisso que aconteceu com Cristo Jesus. Pedro ele vai trazer aqui, irmãos, uma ideia e um termo, na verdade, militar. Ele traz essa ideia de que aqueles cristãos eles precisariam estar armados do mesmo pensamento. Mas que pensamento era esse? Algumas perguntas precisam ser feitas, tanto por que eles deveriam se armar e armar de que pensamento. A ideia principal aqui, irmãos, como eu já disse, é o rompimento com o pecado. E Cristo Jesus ele é posto mais uma vez como exemplo a ser seguido. Então Pedro vai dizer assim, olha, da mesma forma que Cristo rompeu com o pecado, vocês precisam
ter isso em mente. Vocês precisam não apenas só pensar que Cristo rompeu com o pecado, mas vocês precisam viver. Vocês precisam se esforçar ao máximo para que esse rompimento ele seja algo palpável, para que ele seja algo visível na vida de vocês. Tenham vocês o mesmo pensamento, tenham vocês a mesma postura. Irmãos, aqui não se trata apenas de pensar sobre o que Cristo, ou como Ele se comportou frente ao pecado. Não se trata aqui apenas de pensar em como Cristo conseguiu aquilo. Esse pensamento ele deveria ser uma prática, né? Isso não se trata apenas de pensar como Jesus resistiu às tentações, ou como soube lidar com cada situação que envolvesse o pecado. Não se trata apenas de pensar. O exemplo de Cristo ele precisava e ainda se faz necessário ser adotado por mim, por você e por todos aqueles que compreendem que não são mais presas do pecado, mas sim aqueles que agora vivem uma nova fase das suas vidas, uma nova vida em Cristo Jesus. Não só precisamos pensar no exemplo de Cristo, mas precisamos nos esforçar para viver. E Pedro ele traz, irmãos, um exemplo, ele traz essa figura essa expressão: estejam vocês armados com o mesmo pensamento. E é interessante que ele vai falar sobre, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. E aí, irmãos, é de pararmos e refletirmos, né? O que Pedro ele vai falar da relação de Cristo com o pecado. Não que Cristo tenha pecado, muita calma nessa hora, mas Pedro tinha total consciência de que o exemplo que vinha sendo aplicado ao longo de toda a carta era o exemplo. Pedro não estava falando apenas de mais um exemplo, mas o exemplo a ser seguido era o de Cristo Jesus. E aí, irmãos, precisamos atentar que toda a Escritura, ela vai falar de Cristo sem pecado, ela vai falar de Cristo, o Cordeiro Santo. E aí a gente há de compreender que Cristo, ele identificou-se com essa humanidade pecaminosa em alguns aspectos, como por exemplo a forma como ele veio ao mundo, como por exemplo como ele se sujeitou à tentação, ao sofrimento e também à morte. É nesse aspecto que Cristo vai dizer que Cristo se assemelha a essa natureza pecaminosa. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor vai nos dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, também vai nos dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pedro está trazendo o exemplo de Cristo, um Cordeiro Santo, sem pecado, mas que se assemelhou na situação onde o pecado estava envolvido. E aí vem agora a explicação de Pedro. Por que ele usa esse termo armai-vos? Como eu já disse, é um termo de aspecto militar, trazendo a ideia, irmãos, de um soldado pegando a sua arma e partindo para um combate. Não aquele que vai apenas do lado de fora observar o que está acontecendo, não, mas aquele que se arma, aquele que se equipa e aquele que parte para a batalha, aquele que parte para a guerra. Além de ter essa ideia do soldado pegando a sua arma, ele traz a ideia de seriedade para essa prática de santidade que precisa ser vivida por cada cristão. O que Pedro está dizendo é: irmãos, não é brincadeira, se armem, olhem o exemplo de Cristo. A vida cristã não é brincadeira, irmãos. O pecado não brinca. Por isso, armem-se, adestrem as suas mãos, estejam preparados. Vocês têm um exemplo, o exemplo é Cristo Jesus. A ideia de que uma batalha é travada no tocante a esse rompimento com as práticas pecaminosas, e para isso o cristão ele precisa estar preparado, irmãos. O cristão ele precisa estar equipado, ele precisa estar armado. Gálatas capítulo 5, versículo 17, vai nos mostrar como o cenário não é nada amistoso.
Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Pedro vai usar aqui uma outra expressão que a gente precisa também analisar. Então, irmãos, para ficar claro, na vida cristã, no tocante a esse rompimento com a vida de pecado, Pedro está dizendo: armem-se, estejam adestrados, pois não é fácil. A Escritura vai dizer que esse é um combate diário. A Escritura vai dizer, irmãos, e vai nos chamar a atenção no texto que foi lido, para que vocês não façam o que querem. Irmãos, se nós vacilarmos, se nós negligenciarmos a vigilância, dentro de pouco tempo estaremos fazendo aquilo que queremos. Estaremos fazendo a nossa vontade, estaremos fazendo e dando lugar à carne. Basta deixarmos de vigiar. Basta pensarmos que a coisa não é tão séria assim. Basta pensarmos que aquilo que se prega aqui é exagero. Basta pensar que textos que deveriam nos fazer temer e tremer não são para essa época. Basta pensarmos, irmãos, que vivemos a era da graça, da supergraça. Basta dar lugar a nós mesmos, aos nossos achismos, às nossas próprias interpretações, e logo, logo veremos que o nosso velho homem estará tentando religar aquilo que um dia foi rompido. Interessante, irmãos, que outra expressão aqui, Pedro ele vai usar a expressão também. Preste atenção no versículo 1, quando ele vai dizer: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Por que ele utiliza isso? Para fazer a associação entre os cristãos e o Senhor Jesus. Quando falamos, irmãos, que devemos romper, é o sentido de morrer para os desejos da nossa carne. E nós não temos Cristo apenas como exemplo, mas é o seu Espírito Santo que nos convence, nos conforma à sua morte, de modo que o sacrifício de Jesus torna eficaz a mortificação da nossa carne. E aí é que nós reconhecemos que precisamos, irmãos, do auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Porque quantas não foram as vezes que nós firmamos com o Senhor: Senhor, não, hoje esse pecado aqui eu não vou cometer. E aí você, basta baixar um pouco a guarda, e em pouquíssimo tempo você se encontra de novo, pedindo perdão pelo mesmo pecado, que inúmeras vezes nós já nos arrependemos diante do Senhor. Quem aqui nunca viveu isso? Mas muitas vezes, irmãos, é porque nós confiamos na nossa própria força. E se assim fizermos, serão inúmeras vezes que voltaremos à presença do Senhor, dizendo: Senhor, mais uma vez eu fraquejei, mais uma vez eu caí. É por isso, irmãos, que o cristão ele precisa depender do Espírito Santo. É por isso que ele precisa buscar essa sabedoria, desejar ardentemente esse conhecimento. Ele precisa desejar ardentemente essa dependência pelo seu Senhor, para que só assim, irmãos, estejamos armados do mesmo pensamento que Cristo Jesus, quando resistiu, quando ensinou como deveria resistir, quando ensinou o seu povo, no caso. A Escritura, ela continua a nos instigar na luta contra o pecado. O escritor aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 4, versículo 12: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está orientando seus leitores ao quanto ainda deveriam resistir frente às perseguições e sofrimentos que também estavam enfrentando. E ele traz mais uma vez o exemplo de Cristo. Cristo resistiu até o sangue. Mas vocês estão prestes a desistir da caminhada? Vocês não resistiram? Caminhem mais. O escritor aos Hebreus também traz o exemplo de Cristo Jesus. E aí, irmãos, não tem como vir essa pergunta
na verdade, na nossa mente, né? Até que ponto nós temos lutado? Até que ponto eu e você temos resistido ao pecado em nossas vidas? Até que ponto nós temos levado a sério, irmãos, as instruções divinas para a nossa vida? É porque muitas vezes, irmãos, parece que isso aqui é uma realidade, passando daquela porta é outra realidade. Parece-nos que dentro dessas quatro paredes estamos seguros. Aqui a gente se controla, aqui a gente se comporta, aqui a gente se enquadra naquilo que a palavra fala. Mas quando a gente sai, parece que tudo isso aqui cai no esquecimento. Parece que a gente aciona uma tecla e deixa ela em pausa, a gente só vai tirar de pausa no próximo domingo. E parece que nesse intervalo de domingo a domingo, muitos esquecem como deveriam viver. Muitos esquecem como a sua fala precisaria honrar ao Senhor. Muitos esquecem como seus negócios deveriam honrar o Senhor. Muitos de nós esquecemos como o nosso tempo deveria honrar o Senhor. Mas na verdade, irmãos, como foi falado aqui, o pastor puritano terminou o sermão, ele partiu para a aplicação. Aquele que pregava enquanto a esposa estava doente em casa. Quantos de nós, ao sairmos daqui, nós aplicamos o sermão em nossas vidas? Quantos de nós, irmãos, refletimos na segunda, na terça, na quarta, sobre aquilo que foi pregado? Eu sei que depois do Covid, muita gente ficou com problema de memória. Mas até antes disso, se fizéssemos aqui uma pesquisa, quantos lembram aquilo que foi pregado pela manhã? Olha que faz pouco tempo, talvez alguns já tenham até esquecido. Mas essa é a nossa falha, irmãos. É porque achamos que isso que temos vivido aqui, nessa 1h30, 2 horas que passamos aqui, isso não tem continuidade quando saímos daqui. Mas na verdade precisa ter. Aquilo que aprendemos precisa ser posto em prática. Aquilo que vivemos aqui precisa ser vivido na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que andemos. Nós não podemos deixar essa brecha de domingo a domingo. E nesse interstício, quem sou eu, quem é você? Quem somos nós? Será que se andássemos esse mesmo grupo ao longo de toda a semana, será que nos surpreenderíamos com alguns? Será que se tivéssemos a oportunidade de ir nas casas uns dos outros, naquelas horas, sabe, naquelas horas, será que nos surpreenderíamos uns com os outros? Será que olharíamos uns para os outros e diríamos, não acredito não. Fulano com aquela cara, fulano com aquele procedimento. Não podemos, irmãos, distanciarmos aquilo que aprendemos para a nossa prática. É o que Pedro está instruindo os seus leitores. Interessante, né, irmãos, que quando a gente fala sobre pecado, sobre rompimento, Pedro está falando aqui, irmãos, por meio de uma carta, e provavelmente os seus leitores, eles deram a devida importância, e a gente vai ver ao longo do texto por que eles deram a devida importância a essas instruções. A gente não pode brincar, irmãos, com o pecado. Enquanto eu preparava esse sermão, ao longo da semana, apareceu aí nas redes sociais, uma peça teatral brasileira, nas redes sociais, um cartaz, na verdade. Trair e coçar, é só começar. Alguém já ouviu isso como até um ditado popular? As pessoas até brincam. Trair e coçar, é só começar. E eu li um pouco dessa sinopse, é uma peça antiga, na verdade, do ano de 1986. Na verdade, ela está no livro dos recordes, por ser a peça teatral com maior tempo de exposição. Mas o que eu achei interessante foi o título. E eu fui pesquisar, na verdade, por quê? Trair e coçar, é só começar. Irmão, sabe aquela coceira que de vez em quando aparece na gente? Aí você começa a coçar, e aí avança, você não consegue parar aquela coceira, vai. A mesma ideia da peça é essa. Começou a trair, não para mais. É isso que o pecado faz na vida de muitos. Basta começar, não para-se mais. Por isso que Pedro ele traz essa ideia do rompimento. Por isso que Pedro traz essa ideia do
armem-se, armem-se, estejam preparados, pois a coisa é séria. Não brinquem com o pecado, rompam com ele. Outra pergunta, mas por quanto tempo deve existir esse nível de vigilância nas nossas vidas? Por quanto tempo precisamos nos manter alerta? Por quanto tempo precisamos estar nessa posição de defesa? O texto vai dizer, pelo tempo que vos resta. Você atentar para o texto. Versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Pedro ele não está aqui desejando que os seus leitores vivam pouco tempo, ele não está aqui, ele não está agorando os seus leitores, não. Vocês vão viver bem pouquinho, então estejam vigilantes. Não, mas a ideia aqui é, após a conversão, essa nova fase que vocês estão vivendo, então eles dizem, esteja vigilante, esteja armado desse mesmo pensamento, no tempo que vos resta. Mas que tempo é esse? O restante das suas vidas. Estejam atentos, estejam vigilantes, enquanto vocês tiverem vida. A nova fase tem um novo sentido, um novo propósito. Não se vive mais para agradar ao corpo e aos próprios desejos. Se vive agora, irmãos, para agradar aquele que nos chamou. E Pedro ele já havia falado sobre essa nova conduta de vida no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, observem que Pedro, ao longo da carta, ele está sempre mostrando o retrovisor. Ele está sempre dizendo, olha, vocês eram assim, mas agora não mais. Olha, vocês serviam ao mundo, mas agora não mais. Olha, vocês eram escravos do pecado, mas agora não mais, vocês foram libertos. Pedro está trazendo sempre essa palavra de alerta, de permaneçam firmes na fé que vocês têm. Durante quanto tempo? Pelo tempo que vos resta. Irmãos, alguns aqui tiram serviço de guarda ou já tiraram. Não sei como é que está o serviço hoje nas Forças Armadas, mas existia os quartos de hora, né, onde todo mundo dormia, mas sempre tinha ali um sentinela. Sempre tinha ali um soldado com a arma na mão, e tem alguns horários que são mais críticos, como, por exemplo, o amanhecer. E, estatisticamente, alguns ataques a alguns quartéis, eles se deram pela manhã. Por quê? Porque se perceberam que é pela manhã que o sono bate. Era pela manhã que a vigilância não estava mais 100%. E era fácil adentrar nos pontos fracos de alguns quartéis. E aí, trazendo para a nossa realidade, irmãos, nós que somos chamados a ter uma vida de vigilância, qual é a nossa hora mais frágil? Qual é a hora onde, se o pecado chegar, ele vai entrar e ele vai nos encontrar com a guarda baixa, ele vai nos encontrar desatentos, ele vai nos encontrar cochilando? Não brinquem, irmãos, não brinquemos. Por quanto tempo? O tempo que ainda nos resta. E aí é interessante que agora ele vai falar, versículo 3, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. A expressão basta, irmãos, aqui, que ele utiliza, traz a ideia de que, olha, isso aqui foi suficiente, basta o tempo que vocês viveram, acabou, não se faz mais necessário, a fase que vocês viveram mudou, não regressem para ela, isso foi suficiente para que vocês pudessem ter experimentado. E aí ele puxa aqui uma relação de pecados. Essa fase tenebrosa, onde o pecado era a prática de vida. Ele faz com que os seus leitores relembrem desses eventos. Ele relata aqui uma lista de pecados que mais se assemelha ao que o nosso país, a nossa cidade, nosso estado viveu fim de semana passado. Parece que é uma lista retirada do carnaval.
Se você atentar para o que diz aí, práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Parece que foi uma lista retirada dessa festividade. Mas não, irmãos, isso aqui eles não viviam uma vez no ano, era uma prática. É lógico que os comentaristas, eles relatam que isso não era uma prática de todos os gentios. É lógico que existiam gentios que tinham uma vida, que eram bons cidadãos, embora ainda não alcançados pelo Evangelho. Não eram todos os gentios que estavam mergulhados, mas boa parte dos seus leitores haviam tido contato com essas práticas. E essa relação, irmãos, não se limita apenas aos leitores que receberam essa carta. Em Romanos capítulo 13, versículo 13, vai dizer assim: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Assim também como uma lista semelhante aparece em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma lista semelhante, aparecida em outros textos. E essa lista ela é descrita por Pedro e ela aponta para a origem pagã da maioria dos seus leitores. Era lembrança, irmãos, que não havia necessidade de trazer recordações. Você já viu alguém que foi convertido pelo Senhor e que tenha tido um passado bem sujo, como a gente costuma falar, né? E que quando ele começa a falar das experiências vividas, ele chega e enche a boca d'água. Você conhece alguém? Seus olhos chegam, brilham, quando ele lembra dos carnavais, quando ele lembra das bebedeiras, quando ele lembra das orgias vividas. Você conhece alguém? Irmãos, isso são imagens que não precisam trazer para nós boas recordações. Elas não precisam encher os nossos olhos, elas não precisam fazê-los brilhar. Elas não devem trazer nenhum sentimento positivo. Esses pensamentos devem vir à nossa memória como uma fase que foi vivida e que pela graça de Deus essa fase ela foi zerada, ela foi passada. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, como diz Lamentações capítulo 3, versículo 21. Então quando virmos, irmãos, alguém que enche-se para falar do seu passado, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de saudade. Nosso passado, aqueles que tiveram a oportunidade de viver o que semelhante esses leitores viveram, precisam lembrar, precisam mostrar. Nós temos aqui uma geração de muitas crianças na nossa igreja, e queira Deus que elas não vivam o que muitos dos pais vivenciaram, mas mais cedo ou mais tarde nós precisaremos sentar com eles e contar a nossa história. Mais cedo ou mais tarde nós precisamos sentar com eles e com elas e dizer: olha, seu pai já viveu isso, sua mãe já viveu isso, mas pela graça de Deus, hoje nós somos novas criaturas. E desejarmos que eles não tenham o desejo de viverem aquilo que o mundo oferece, talvez numa roupagem diferente do que eu e você tenhamos vivido. Precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança, irmãos. O texto continua e agora a gente vai para o verso 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Irmãos, vocês lembram que por diversas vezes nós falamos que esses cristãos, eles eram injuriados e caluniados, e que essas calúnias eram infundadas? Só que aqui a cena ela se repete. Os apontamentos eles continuam, mas agora eles tinham uma razão. Agora eles estariam falando mal, mas porque o testemunho estava sendo dado. Agora eles tinham um motivo para estarem apontando.
Se não, vejamos, não se juntam com eles. Atente para essa expressão. Não se juntam com eles, no mesmo excesso de devassidão. A mudança de fase aqui, irmãos, ela deve causar espanto. Ela causou espanto. Eles passaram agora a falar mal, eles passaram agora a estranhar, porque eles não mais andavam com os seus acusadores. O mundo se levantará, pelo menos para acusar. Ele agora não faz mais isso ou aquilo. Alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém que foi convertido pelo Evangelho, alguém que agora anda em novidade de vida, alguém que foi convertido. O mundo ele precisa olhar para essa pessoa e pelo menos dizer: ele agora não faz mais isso, ele agora não faz mais aquilo. A mudança, irmãos, precisa impactar de alguma forma. Mas será, irmãos, que essa é a realidade que os nossos olhos enxergam com as conversões modernas dos dias de hoje? Pessoas passam tempos e tempos nas igrejas, mas não se percebe nenhuma mudança nas suas rotinas, não se percebe mudança no seu vocabulário, nas suas companhias, nas suas amizades, não se percebe mudança nas suas práticas de vida. Elas vivem como o mundo vive. E ainda dizem: eu sou um cristão. O mundo não percebeu que ali está uma nova criatura. O mundo não percebeu, irmãos, que perdeu mais um. Ele está lá, continua do mesmo jeito. E aí, irmãos, a pergunta: será que o evangelho que tem sido por aí pregado, que essas pessoas carregam até um exemplar da Escritura num aplicativo de celular, elas têm impactado vidas a ponto de transformá-las? Se não houver transformação de vidas, não é o evangelho genuíno que essas vidas têm ouvido. Podem passar a vida inteira na igreja, mas se não mudarem as suas práticas, ou não são do Senhor, ou não estão sendo confrontadas pelo verdadeiro evangelho. Pois ele transforma. Aqueles cristãos passaram a ser notados pela sua mudança de comportamento. Passaram agora a receber injúrias, acusações e apontamentos, porque o seu procedimento agora estava diferente. Eles não se juntavam mais como noutra hora, no mesmo excesso de devassidão. Passaram a ser diferentes. Versículo 5, irmãos. Pedro agora ele vai trazer uma nova fase. Eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Lembra que nós temos falado de mudança de fase ao longo desse sermão? Pedro aqui ele vai falar de uma nova fase. Na verdade, Pedro vai falar da última fase, o julgamento, a prestação de contas. Todos nós viveremos essa última fase. Pedro ele vai trazer, irmãos, com esta palavra, um alento para os seus leitores. Ele vai dizer: os seus perseguidores terão que prestar contas. Se aperreie não, se angustie não, vocês estão sofrendo, estão lhe acusando, porque vocês estão dando testemunho, se preocupa não, eles terão que prestar contas. Essa prestação de contas envolveria tudo aquilo que eles haviam feito, haviam dito e haviam praticado. Talvez eles nem ligassem com essa prestação de contas, assim como muitos nos dias de hoje também não ligam. Assim como muitos nos dias de hoje não ligam, que irão prestar contas sobre os seus atos ao Senhor. A questão aqui: estarão diante daquele que é competente para julgar, estarão diante do próprio Deus. Já imaginou a cena, irmãos? A toda a contabilidade sendo exposta de todos os atos diante do Deus Todo-Poderoso. Já imaginou a cena? Uma outra expressão que nos chama a atenção: vivos e mortos.
Pedro traz a ideia, irmãos, de que estejam vivos ou já tenham morrido, ninguém poderá escapar dessa prestação de contas. Todos passarão, sejam aqueles que já morreram ou os que ainda estão vivos, todos eles passarão pela prestação de contas. E ele vai partir agora para a sua conclusão. Versículo 6: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Irmãos, essa última parte do texto, ela divide interpretações entre os teólogos com relação ao termo a mortos, tá? Mas aí os intérpretes mais contemporâneos, eles compreendem que esse termo, ele se refere a cristãos que ouviram e creram no evangelho, mas que já haviam morrido. E outras versões, elas vão trazer a expressão agora estão mortos. Então o que Pedro está dizendo aqui, e ele vai chamar ele vai chamar a atenção a essa expressão, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, também isso precisa ser compreendido. Ele está se referindo aos mártires, aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas pelas mãos dos seus perseguidores. Para estes perseguidores, eles tiveram um julgamento justo, e sofrer no corpo seria algo bem razoável. Ou seja, aqueles que mataram cristãos, eles acharam razoável que aqueles cristãos pagassem com a própria vida, por não negarem a Cristo Jesus. Por fim, irmãos, Pedro ele vai trazer aqui um contraste entre duas ações. Se você atentar, a palavra segundo vai aparecer duas vezes, sendo aqui redundante. Segundo os homens e segundo Deus. Na opinião dos adversários dos mártires cristãos, ao castigar os cristãos, talvez até a ponto de matá-los, eles estavam derrotando os crentes. Mas eles não sabiam que, aos olhos de Deus, os crentes continuam a viver em espíritos. Os leitores da carta, vendo a injustiça que esses mártires sofreram, porém não deveriam desanimar, porque aos olhos de Deus os crentes continuam a viver em espírito, pois o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E portanto, é imortal. E é interessante, irmãos, que esse contraste ele retrata bem a diferença entre um servo de Deus e um servo do mundo. Um contraste que precisa ser vivido na prática, como a própria palavra vai nos dizer. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. O que Pedro está chamando a atenção dos seus leitores é: se posicionem. Vocês mudaram de fase. Dê uma olhada para o retrovisor, olhe para de onde vocês saíram, o que vocês eram, olhe para o que vocês são agora. E ele traz o maior exemplo, dando-lhes esperança para a continuada, para que a caminhada pudesse ser contínua. Cristo Jesus, Ele era referência. Armem-se desse pensamento, tenham o mesmo pensamento, vejam de onde vocês saíram, olhem o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão se comportando na contramão da sociedade de onde vocês estão inseridos, por isso estão lhe apontando, por isso estão criticando vocês. Permaneçam assim, deem testemunho, vivam para a glória de Deus. Pedro conclui mostrando mais uma vez aos seus leitores que por mais que eles viessem a sofrer por serem servos do Deus Altíssimo, deveriam se alegrar por isso, passarem essa fase sabendo que o jogo já estaria ganho. Ele foi ganho, irmãos, com o sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo. Por isso que Pedro está trazendo sempre à tona o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo. Era isso que dava sentido a uma caminhada, era isso que dava sentido a suportar o sofrimento, era isso que os alegrava, era isso que os encorajava, era isso que os fortalecia.
Eita, esse é um texto, irmãos, que já fala aos nossos corações e levanta em nossas mentes perguntas e inquietações. Mas caso elas não tenham surgido ao longo da exposição, elas aparecerão aqui de forma bem mais clara. Primeiro, são 3 aplicações apenas. Primeiro ponto, o cristão ele é chamado para viver de forma digna. Essa é uma verdade, irmãos. Não podemos fugir dela. O cristão, ele é chamado para viver de forma digna, honrando ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Paulo orientando os irmãos de Corinto quanto ao procedimento, quanto ao que deveriam comer, e com isso, darem testemunho. Ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, e nós já vimos a exposição desse texto. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. Nova criatura, novo nascimento, novo homem. São expressões como essas, irmãos, que nos mostram o agir divino e gracioso na vida do pecador e trazem a ideia de mudança de fase. Pois expressões como velho homem, noutro tempo, fortalecem essa ideia. Nossas práticas, nossas palavras, nossas ações, elas precisam ser diferentes do padrão do mundo. Elas precisam ser diferentes do padrão do mundo. Nossos negócios precisam ser diferentes. A nossa postura precisa ser diferente. Elas têm sido. É a resposta que precisamos, de forma individual, refletirmos nesta noite. O cristão, ele precisa dar testemunho do seu procedimento. Os leitores da carta, irmãos, estavam sendo apontados, criticados, caluniados, por não se juntarem mais nas práticas de antigamente, por não terem mais atração, por não comungarem, não dividirem mais as rodas pecaminosas de antigamente. E aí é lógico, irmãos, que o Salmo 1, ele vem como uma luva para essa aplicação. O Salmo 1, ele vai mostrar como vive o ímpio, mas como vive o justo. E é um texto que vai trazer de forma muito clara, essas diferenças. Ele mostra como deve ser o nosso comportamento frente ao mundo. Não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem uma vida devocional. Salmo 1, irmãos, cai como uma luva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, vai nos dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vocês percebem que Pedro ele vai repetindo instruções, ele vai repetindo orientações, ele vai batendo na mesma tecla. Por fim, a dinâmica das fases, irmãos, ela é progressiva. Todos nós já vivemos fases, estamos vivendo nossas fases, e elas são progressivas. Essas fases, elas não devem retroagir. Talvez alguns homens aqui devam lembrar de quando jogávamos videogame. Eu sou da época onde pedimos dinheiro aos nossos pais e íamos para as locadoras de videogame. E a gente chegava e a frase que a gente enchia nossos olhos era olhar para o camarada e dizer assim: bota uma hora. Bota uma hora. E parece que às vezes a gente levava umas moedinhas a mais, aí terminou a hora, a gente bota mais 15 minutos. Doidos para zerar a fase, doidos para passar a fase. Os irmãos tudo demonstrando aí com um sorriso, né, a era vivida, né, por muitos. Os de hoje não sabem o que é isso, né, Pablo? Não sabe. E quando nós jogávamos bola na escola, a gente era mirim.
Aí a gente crescia um pouquinho, aí a gente passava agora a ser infantil, né? Pensa numa briga, aí você chamar um infantil de mirim. Não, eu passei de fase, eu já sou infantil. E quando era juvenil, né? Todos nós, irmãos, coisas que a gente passou de fase, às vezes são fases que a gente não quer voltar, a gente não quer retroceder. E elas precisam sim serem progressivas. Nas fases da vida cristã, nós somos convocados, nós somos instruídos a evoluirmos. Sabemos da fase do leite espiritual, nós também sabemos da fase dos bebês na fé, mas a Escritura ela nos convoca a mudanças de fases, ela nos orienta à maturidade, ao crescimento, ao aperfeiçoamento. A caminhada cristã ela é dinâmica, ela traz a ideia de movimento contínuo e progressivo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, finalizando o sermão. Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos avançar. Era esta a ideia de Pedro aos seus leitores: avancem, armem-se, vigiem, alegrem-se, porque vocês têm o maior exemplo de todos. Sofram, mas até o seu sofrimento possa glorificar a Deus. E continuem dando testemunho, porque o mundo está vendo, estão apontando para vocês, estão achando de estranho. Continuem. Era essa a palavra de Pedro. Caminhem em vigilância. Prossigamos, irmãos, para o alvo, em novidade de vida, não olhando mais para as fases que já vivemos e rompendo com a vida de pecado. Precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia, precisamos perder a vergonha, precisamos romper com o pecado. Pois caso contrário, irmãos, se tivermos ligações, tendões com o pecado, a nossa vida jamais glorificará o Senhor. Pelo contrário, seremos pedras de tropeço para muitos. E o próprio Cristo disse: ai daquele pelo qual vier o escândalo, e um dos meus pequeninos viesse escandalizar. Nós somos chamados, irmãos, a andarmos em santidade, a andarmos vigilantes. Nós somos chamados, irmãos, a sermos dependentes desse Espírito Santo, e que Ele nos auxilie e nos ajude nesta caminhada. Quanto tempo? Pedro disse: o tempo que lhes resta. E queira o Senhor, quando Ele voltar, achar ainda fé na terra. Que estejamos nós, irmãos, como ovelhas desse rebanho, como parte desse corpo, fiéis à sua espera. Que Deus nos abençoe. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que mais uma vez nos confronta. Tua palavra que mais uma vez, Deus, nos choca. Tua palavra que mais uma vez nos anima. Nos anima, ó Deus, a continuarmos a caminhar. E para aqueles, ó Deus, que sentem muita dificuldade, para aqueles que dizem que não conseguem, para aqueles que já tentaram sair do caminho, para aqueles que acham a cruz pesada demais, que o Senhor possa, Deus, como pedimos na oração inicial, fazer com que essa palavra brote nesses corações, fazer com que essas pessoas compreendam que a força não vem deles, que a força vem do Senhor. Aqueles cristãos estavam prestes
a desistirem, a ficarem pelo caminho, mas a tua palavra preencheu os seus corações, a tua palavra os encorajou, a tua palavra trouxe esperança, e da mesma forma que agiu no passado, ela é eficiente para agir no presente. Trabalha nessas vidas, ó Deus, e que vidas possam ser rendidas ao Senhor, confessando que não têm condições e que precisam depender, reconhecer diante de Ti, ó Deus, a sua fraqueza, a sua pequenez, e terem as suas vidas a partir de hoje dominadas por um novo rei, pelo novo governo, o governo santo, soberano e sublime do Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai. Queremos ainda louvar o Teu nome, como forma de gratidão, Deus, por mais uma mensagem que o Senhor falou à Tua igreja. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em Cristo Jesus. Amém.